Olá, tudo bem? Eu sou a Janusa Pereira, gerente de projetos com mais de 10 anos de experiência. E hoje eu vou falar para vocês sobre as principais tendências em gerenciamento de custos e de cronogramas nos projetos. Eu aproveito e convido vocês a seguirem também as minhas redes sociais, o meu Instagram, @janusapereira, e também o meu canal do YouTube, Janusa Pereira, onde eu posto aí diversas dicas desse mundo do gerenciamento de projetos. Para inicializar esse assunto de gerenciamento de custos e de cronograma, eu acho muito importante a gente entender o contexto no qual os projetos têm acontecido, até para eu conseguir explicar de forma mais efetiva por que as tendências que eu vou comentar, elas são tão relevantes. Se você já segue os meus canais, já deve ter me ouvido falar a respeito do mundo VUCA. VUCA é um acrônimo que representa algumas características do nosso mundo, como volatilidade, incerteza, complexidade, ambiguidade. Depois vocês busquem aí por esse vídeo do mundo VUCA, que é bem legal. Mas o que isso significa na prática? Significa que a gente vive num mundo com que as mudanças, elas acontecem de uma forma cada vez mais rápida, cada vez mais veloz. A quantidade de informações disponíveis para que o gerente de projetos tome decisões em relação ao projeto é muito grande. O número de partes envolvidas em um determinado projeto também tende a ser cada vez maior. Ou seja, empresas, organizações e pessoas que normalmente não seriam impactadas por um determinado projeto, com toda essa interconectividade e interrelacionamento entre as diversas cidades, países e organizações, isso torna mais complexo essa inter-relação, fazendo com que o impacto de uma determinada decisão tome proporções ainda maiores. Além disso, o tempo, às vezes, de um projeto com uma duração maior, nem sempre possibilita uma total definição do escopo nas suas etapas preliminares. E vocês já viram nas minhas outras lives, eu até falei disso também na semana passada, vocês viram que sem um escopo definido, não dá para a gente poder elaborar o orçamento ou elaborar o cronograma de um projeto. Afinal, os recursos, os prazos, os riscos, eles sempre são definidos a partir de entregas ou a partir de atividades. E essas atividades, elas são provenientes do escopo que é definido. Por este motivo, há uma tendência cada vez maior de planejamentos por ondas sucessivas ou da utilização de abordagens ágeis na gestão do escopo. Janusa, o que é esse tal de planejamento por ondas sucessivas? Isso significa que as grandes entregas de um projeto, elas são definidas, porém o detalhamento dos requisitos e das características de cada uma dessas grandes entregas vai sendo realizado aos poucos, à medida que a organização vai ganhando maturidade no entendimento do escopo, no entendimento daquilo que precisa ser entregue. Então, há essa tendência aí muito grande nesse planejamento por ondas sucessivas. Um outro ponto que eu também preciso destacar para vocês é a importância da relação entre o escopo, o custo e o cronograma. Essa relação, inclusive, ela é muito conhecida
como sendo restrição tripla. Ou seja, quando você realiza algum tipo de alteração no escopo, essa alteração no escopo, ela gera necessariamente algum impacto nos custos ou nos prazos do que vai ser entregue. Gente, não tem mistério, é só a gente pensar pelo óbvio. Se você muda o que vai ser entregue, se você muda alguma característica do seu produto, isso vai fazer com que ele custe mais caro ou mais barato, ou vai fazer com que o tempo de elaboração seja maior ou menor. Então, quando eu começo a falar sobre tendências em gerenciamento de custos e de prazos, é importante ter em mente essa correlação entre escopo, que é o que vai ser entregue, o custo e o prazo. Depois vocês busquem por vídeos onde eu falo sobre restrição tripla, que vocês vão entender um pouco mais sobre essa inter-relação. Eu vou abrir um parênteses, porque a gente sabe que outras variáveis também são impactadas quando existe uma mudança, né, no escopo, no custo ou no prazo. Como, por exemplo, os riscos. Eu posso, ao mudar o escopo, estar aumentando o risco de um projeto. Se eu reduzir a verba disponível, eu também posso estar aumentando o risco, ou eu posso estar tendo um impacto em fornecedores, que no caso seria um impacto aí nas aquisições, na forma como as aquisições vão ser realizadas. O impacto ele pode ser na qualidade, às vezes a entrega vai manter o mesmo escopo, porém aquele escopo vai ser feito, vai ser desenvolvido com um padrão ou com um grau de qualidade menor. Existe um impacto muito grande nos recursos, enfim, digamos que assim, a tomada de decisão, ela deve levar em consideração outros pontos, né, além do escopo, custo e prazo. Mas essas três vertentes, digamos que sejam três pilares essenciais aí no planejamento e na tomada de decisão. Entrando um pouquinho sobre a parte do gerente de projetos, qual que é uma grande preocupação do gerente de projetos, dado esse cenário em que eu comentei? Um mercado global cada vez mais competitivo, aonde os empresários, né, as empresas, elas esperam uma entrega de valor cada vez maior. E aí, quando eu digo entrega de valor, vocês podem me questionar: Januza, mas o que é valor? Isso é um dos desafios do gerente do projeto, entender o que efetivamente gera valor para aquela organização. Imagina um projeto de um software, por exemplo, onde você vai estar fazendo a implementação de um ERP, por exemplo, e você tem vários módulos a serem implementados. É importante avaliar junto à equipe dos usuários ou ao cliente final quais módulos, por exemplo, se entregues primeiro, irão gerar um maior valor para aquela equipe. Ou imagina a entrega de um projeto que seja uma casa. Às vezes uma mansão com vários cômodos, onde você tem lá uma piscina, uma área de lazer. Enfim, pode ser que alguma família, por exemplo, hipoteticamente, queira se mudar para a casa principal sem ter, às vezes, os complementos do jardim, por exemplo, prontos. Então, isso pode ser o que gera valor. Ou, em caso de indústrias, eu mesma, no início da minha carreira, trabalhei em uma indústria que não estava com a obra totalmente pronta. Priorizou-se a construção dos galpões industriais, a parte onde a operação realmente iria acontecer,
E só foram construídas, né, as vias de acesso, os escritórios administrativos em um segundo momento. Depois que a fábrica já estava gerando resultados, aí sim concluiu-se as outras entregas do projeto. Então isso é o que o gerente de projetos deve fazer, entendendo o que realmente, qual parte do escopo realmente vai gerar valor para o cliente ou para as partes interessadas. E falando ainda nesse ponto de definição do escopo, haja vista essa dificuldade de se vislumbrar o longo prazo. Vocês lembram que eu comecei falando sobre o ambiente ser um ambiente de mudanças, no qual, às vezes, uma organização pode adquirir uma outra, que vai mudar, às vezes, a diretriz estratégica daquele projeto, ou pode ter uma mudança no governo que vai alterar a forma como a organização vai tomar as suas decisões, enfim, várias mudanças podem ocorrer. E planejar, às vezes, dedicar um grande esforço de planejamento para o longo prazo pode ser um trabalho quase que desperdiçado, porque o planejamento ele só faz sentido se ele for efetivamente utilizado. Por isso, esse planejamento por ondas sucessivas que eu comentei tende a ser cada vez mais utilizado, porque permite que o macro seja planejado, porém o detalhamento do planejamento ele vai sendo realizado à medida que o projeto vai avançando. Então, a primeira preocupação do gerente de projetos é em relação a essa definição do escopo, entendimento do que é entrega de valor nesse ambiente competitivo. Outra grande preocupação do gerente de projetos é em relação a uma assertividade nos custos e nos prazos, porque muitas vezes a própria organização ela passa para o gerente de projetos ou para a equipe um cenário não 100% validado, ou seja, às vezes a própria organização vive em um ambiente de mudanças, o que não possibilita um detalhamento do escopo no longo prazo, porém a organização às vezes exige que o gerente de projetos tenha uma assertividade no custo e no prazo de entrega daquele projeto, o que é um dilema muito grande. E aí eu vou tratar também na última dica das tendências como você deve atuar quando você tem um limite orçamentário ali disponível, aonde que você atua para poder ter uma maior assertividade. Com isso, a primeira tendência em relação à gestão de custos e prazos é uma elaboração iterativa do cronograma e do orçamento. Janusa, como assim uma elaboração interativa? Lembra que eu comentei que o escopo tem uma tendência de estar sendo elaborado por ondas sucessivas? Então, da mesma forma que o detalhamento do o que fazer vai sendo realizado por ondas, o detalhamento do custo e dos prazos, eles também tendem a ser detalhados por ondas sucessivas, de acordo com o detalhamento do escopo que vai sendo realizado. Um outro ponto também é um trabalho através dos backlogs. O que seriam esses backlogs? Seriam prazos pré-definidos para uma maior entrega de valor. Como assim, Janusa? É comum que as organizações elas definam ciclos específicos de tempo, e
gente, abrindo um parênteses, só é possível quando você está usando uma abordagem de gestão ágil, ok? Numa abordagem totalmente preditiva. Essa questão dos ciclos, dos backlogs, não fazem tanto sentido, porque você já tem as fases as fases do projeto pré-definidas, você consegue visualizar. Mas quando você tem uma gestão adaptativa, há uma tendência de que o tamanho dos ciclos, ou seja, o prazo dos ciclos, eles sejam pré-determinados pela organização. O escopo total, ele pode ser desenvolvido no início, ou você pode ter um desenvolvimento do escopo mais macro e depois você vem detalhando em cada ciclo aquilo que vai ser entregue. Então, recapitulando, uma tendência para o gerenciamento dos custos e dos prazos é a realização de uma elaboração iterativa deste planejamento. Ou seja, são definidos prazos. Esses prazos, eles podem ser chamados de backlog ou de ondas. E ao início de cada um desses ciclos, ao início de cada um desses backlogs, o escopo ele é detalhado e o que vai ser entregue em cada um desses ciclos é definido de acordo com que a equipe percebe que irá gerar maior valor para as partes interessadas. Por outro lado, existe uma outra alternativa, que seria uma outra tendência, que seria a elaboração de um cronograma puxado. Como assim já não usa um cronograma puxado? Nesse caso, o escopo total ele é definido no início, tá? Ou seja, a equipe já sabe todas as atividades que precisam acontecer e seria um sistema puxado, como um Kanban, por exemplo, aonde à medida que os recursos eles vão sendo liberados, aí a equipe vai avaliando aquelas atividades que já estão planejadas e vai realizando de acordo com essa disponibilidade. Então, a primeira tendência que eu comentei sobre gerenciamento dos custos, e gerenciamento do cronograma tem a ver com uma realização, um planejamento iterativo do cronograma. E a segunda tendência tem a ver com uma elaboração puxada desse cronograma. Aí, o que eu estava comentando com vocês mais no início é que muitas vezes, mesmo sendo definido um ciclo de vida adaptativo, às vezes as organizações elas possuem uma limitação, uma restrição orçamentária. Aí lembra que eu falei com vocês sobre a restrição tripla? Que se eu altero uma das variáveis, eu necessariamente impacto uma outra variável? Então, nos exemplos que eu comentei aqui anteriormente, quando são definidos os ciclos, a gente parte de prazos pré-determinados e a gente define o escopo daquela entrega com base naquele prazo. Porém, quando a gente possui uma verba para o projeto, um orçamento limitado, e num ambiente onde as expectativas das partes interessadas mudam, as demandas mudam e às vezes o que é valor para o cliente também muda, cabe ao gerente de projetos estar analisando o escopo e a qualidade do que vai ser entregue e o prazo com que será entregue para poder melhor atender aquele limite orçamentário. Um outro ponto também, gente, muito importante quando a gente fala em gerenciamento dos custos é entender a percepção dos custos para os clientes. Ou seja,
Quando que um custo, por exemplo, efetivamente ele entra em um projeto? Será que é quando eu assino o contrato ou tomo a decisão de comprar? Será que é quando eu efetivamente realizo o serviço? Será que é quando eu emito a nota fiscal? Ou será que é quando aquele dinheiro sai do meu caixa? E essas definições, elas devem estar registradas lá no plano de gerenciamento do projeto, que eu também sempre falo muito sobre a importância dessa definição da regra do jogo, mas é importante saber que isso impacta no gerenciamento aí, no gerenciamento dos custos. E falando-se de tendências, quando a gente trabalha em gerenciamento do orçamento, gerenciamento dos custos, a análise de valor agregado, ela tende a utilizar um conceito de prazo agregado, tá? Esse conceito eu vou tratar na live daqui a 2 semanas, que é uma live específica sobre gerenciamento de valor agregado, onde eu vou explicar todos os conceitos do valor agregado e também o que tá mudando. Inicialmente a gente trabalhava com um índice de desempenho de prazo baseado no prazo realizado, em comparação com aquele prazo que foi planejado, e agora eu já estou trabalhando com tempo agregado comparado com o tempo realizado. Como assim já não usa prazo agregado e prazo realizado? Essa é uma tendência em gerenciamento de valor agregado e eu vou explicar daqui a 2 semanas na live de fevereiro, tá? E uma outra tendência também, lembra que eu comentei com vocês sobre a tendência de um gerenciamento por ciclos ou por iterações? Então, dado esse ambiente de mudanças, né, cada vez maior, há uma tendência de que os ciclos ou uma tendência de que as ondas elas sejam cada vez menores. Por quê? Ondas mais curtas permitem um feedback mais rápido e permitem uma atuação do gerente de projetos e da própria organização no que tange a tomada de decisão também mais rápida. Então, essa é aí uma outra tendência da gente estar trabalhando com uma redução do tempo desses ciclos. E alguns dos questionamentos que os gerentes de projetos eles devem levar em consideração quando eles estão trabalhando com gerenciamento do cronograma e gerenciamento dos custos. Por exemplo, isso até anotei aqui. Qual que é a abordagem do ciclo de vida que está sendo considerado para aquele projeto? Será que o escopo ele foi todo conhecido no início? Esse escopo está sendo detalhado de forma progressiva? Existe uma base de conhecimento na organização que o gerente de projetos possa usar para estimar os custos, estimar os prazos para cada atividade? Qual que é o sistema de governança naquele projeto ou naquela organização? Esse sistema de governança ele sugere quais tipos de práticas em relação à gestão de custo, em relação à gestão do cronograma? Quais são as metodologias da organização para a realização das estimativas? Qual a disponibilidade de recursos da organização para uma definição de prazos? Por exemplo, qual a dimensão do projeto? Como assim, Janusa, a dimensão do projeto? Qual que é a complexidade? Quantas partes interessadas que eu tenho envolvidas? Existe uma complexidade técnica naquele projeto? Qual o suporte tecnológico
que a organização possui para poder gerenciar aquele projeto. Usa-se um software de mercado? Existe algum software específico? É possível automatizar algumas atividades dentro daquele projeto? Um outro ponto também, como que as estimativas orçamentárias elas são realizadas? Qual que é o nível de precisão que a organização espera? E aí, gente, existe inclusive uma tendência, principalmente quando o ciclo de vida utilizado para o projeto é um ciclo de vida adaptativo, há uma tendência de se simplificar, por exemplo, as metodologias de elaboração de cronograma. Porque se for utilizada às vezes uma metodologia muito robusta, muito complexa no nível do detalhe, isso às vezes impossibilita um gerenciamento das mudanças. Então, até a estratégia do planejamento, ela tem que levar em consideração essa possível grande demanda por mudanças no projeto. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no pessoal que entrou, que participou aqui da live. Bastante gente passou por aqui. Eu tô fazendo a live no meu Instagram, @Janusa Pereira. O pessoal que tá falando olá, prof, ou seja, deve ser aluno meu. Deixa eu ver aqui, o Vinícius falou um oi aqui. O Romualdo pediu para mandar um oi para ele. Bom, gente, então, quaisquer dúvidas que vocês tiverem em relação a essas tendências que eu comentei, tendências referentes ao gerenciamento dos custos, gerenciamento do cronograma do projeto, vocês podem enviar no meu Instagram, @JanusaPereira, ou esse vídeo tá indo pro YouTube, no meu canal também, @JanusaPereira. Vocês podem deixar as dúvidas e deixar também as sugestões para outros temas de vídeos. E eu te convido a se inscrever no meu canal, a me seguir nas redes sociais, para que eu consiga sempre estar postando conteúdos relevantes e que esses conteúdos cheguem aí para vocês. Então, relembrando, as nossas principais tendências trabalhar cada vez mais com ciclo de vida adaptativo. Há uma tendência de elaboração iterativa dos cronogramas, com backlogs definidos, onde o escopo ele vai sendo detalhado ao longo do ciclo de vida do projeto e, consequentemente, o cronograma e o orçamento vai sendo detalhado para cada ciclo ou para cada backlog. Existe também uma outra tendência, que é da elaboração puxada do cronograma, muito aplicável a ambientes como, por exemplo, o ambiente onde eu estou usando Kanban. É comum quando eu já conheço todo o escopo, todas as atividades que precisam de ser realizadas, e à medida que os recursos vão sendo liberados, então as atividades vão sendo puxadas aí pela equipe, pelo gerente do projeto. Há uma tendência de se trabalhar cada vez mais com análise de valor agregado e uma tendência muito grande de se trabalhar com prazo agregado nos projetos. O gerente de projetos sempre deve levar em consideração um tamanho mais adequado para o ciclo e, antes disso até, qual o melhor ciclo de vida, qual a melhor abordagem de desenvolvimento do produto, qual a melhor metodologia que ele vai estar utilizando.
sempre se questionando sobre qual é esse ciclo de vida, quais são os ativos de processos organizacionais, as bases de dados que a organização possui, as lições aprendidas registradas, a opinião dos especialistas, as tecnologias disponíveis, o sistema de governança disponível, enfim, todas as variáveis que permeiam a gestão dos projetos. Então, muito obrigada pela participação de vocês todos aí na live, e lembrem de curtir o canal e, se gostarem, compartilhar o vídeo. Muito obrigada, gente, até a próxima live.